O nosso número 8, Floquinhos, é a creatina e o ganho de massa muscular. Por que que não funciona? Já vamos começar o vídeo forte. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. E lembrem, pessoal, que no dia 24 de novembro, às 6 horas da tarde, os preços promocionais com descontos de até 40% da minha consultoria e dos meus cursos vão estar valendo. Mais informações aqui nos comentários. E por que que o ganho de massa muscular não funciona com a creatina? Isso eu vou abrir o vídeo como se fosse quase que uma crítica, né? Eu tenho alguns alunos da consultoria que falam, olha, vou tomar creatina para ganhar músculo. A creatina não te dá músculo, nenhum. Né? A gente tem evidências que mostram que pessoas que tomaram creatina e não se exercitaram não tiveram ganho. E aí você fala, mas isso aí, tá tudo bem, né? O senhor, óbvio, veio fazer o vídeo. Só que não é isso. Vamos tirar o extremismo de lado e vamos colocar numa coisa mais difícil de perceber. Se eu tenho um aluno que não treina até a falha, e ele toma uma substância, que é a creatina, que é do bem, é benéfica, faz bem para a saúde, e ele não treina até a falha e continua não treinando até a falha, para que adiantou eu abrir esse gapzinho, esse turbinho? Em vez de eu fazer 8 repetições, eu faço 8,5, mas eu estou fazendo 7. Né? Então, meu amigo, tem que descer o cacete no treino. Aí a creatina vai te ajudar no ganho de massa muscular. O nosso número 7 é a creatina não dá resistência. Né, meu amiguinho? Isso é parcialmente verdade, tá? O que acontece, pessoal? A creatina ela pode melhorar o nosso desempenho em outros esportes que não é só um esporte de força. Por exemplo, um esporte de corrida de curta duração, a creatina pode melhorar um pouquinho o funcionamento muscular. É porque normalmente, quando você vai falar de um esporte de resistência, o que acaba falhando é o coração e o pulmão, e não a musculatura. Mas pode acontecer de alguns esportes você se beneficiar disso. Por exemplo, vamos assumir que eu quero fazer um pedal, e aí eu vou subir uma ladeira, e eu vou subir, sabe, tudo que dá, e eu vou entrar em fadiga com 15 a 20 segundos. E não vai ser uma fadiga do coração e do pulmão, vai ser do quadríceps, dos glúteos. Então a creatina pode melhorar aí. Então ela pode melhorar outros esportes. Número 6, a creatina, não é que ela vai aumentar a sua força. Na verdade, ela vai melhorar a sua recuperação durante o próprio exercício. Olha que louco isso. A creatina, ela participa de um processo de ressíntese de ADP em ATP. Ou seja, quando você está fazendo uma contração muscular, você precisa de adenosina trifosfato, 3 cadeias de fosfato. Quando você faz a contração, você gasta um fosfato, então ela vira difosfato. Existem alguns mecanismos que ajudam a recuperar. E a creatina fosfato, que está dentro do músculo, ela empresta esse fosfato e o ADP vira ATP e você consegue fazer uma contração a mais. Então, na verdade, não é bem que ela aumenta a força. Eu sei que o que importa é o que interessa. Mas, na verdade, é como se ela conseguisse atrasar essa fadiga muscular. E aí você consegue fazer mais meia repetição. E aí vale lembrar o seguinte, Leandro, meia repetição às vezes não é nem isso, né? Então, não é. Só que, imagina só que você faz 4 exercícios, 4 séries, são 16 séries. Se você fizer meia repetição que seja em cada série, você fez 8 repetições a mais por treino. Quando você multiplica isso por um ano, você tem um número bem grotesco, porque você treinou, por exemplo, sei lá, peito 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Então você fez, sabe, centenas de repetições a mais. E isso vai ser relevante. Ou seja, o uso da creatina não é igual de um esteroide, não chega nem perto. Eu já comentei isso aqui no YouTube, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Se olha o potencial de ganho de massa muscular com o esteroide e com a creatina, é totalmente diferente. Mas é algo natural que não vai te causar colaterais que você vai usar pensando em longo prazo. Número 5, retenção de líquido. Isso não acontece com a creatina. A creatina não funciona para reter líquidos. O que vai acontecer é que a molécula da creatina ela se estoca dentro da musculatura e ela tem uma capacidade chamada de higroscopia. As substâncias que são higroscópicas na química são as substâncias que conseguem atrair água para si. Então, a retenção de líquido que a gente chama é uma retenção na pele, que estraga a definição muscular. E para isso a creatina não é eficiente, felizmente. A creatina ela vai ser eficiente para trazer água para dentro do músculo. E água, H2O, tem oxigênio e isso é bom para a nossa musculatura. Número 4. Porque traz mais água, então pode melhorar a cãibra. Não, a creatina não funciona para melhorar cãibra. Tem gente que acredita nisso, porque consegue hidratar mais a célula. Mas não se trata só de hidratar. Você tem que ter um equilíbrio entre sódio e potássio. Inclusive, se você tem o sódio muito baixo, você vai ter cãibra. Né? Se o seu potássio for muito alto, isso é ruim também. Então, a creatina para cãibra não é eficiente. Número 3. Sabe uma coisa que a creatina não funciona? Proibida.
Então teve uma época que a Anvisa proibiu a creatina. Isso por quê? Porque aqui no Brasil, você tem que explicar primeiro e provar que é bom, funciona e não tem riscos para depois liberar. Diferentemente de outros locais que é assim, ó, que substância é essa aí? Você está dizendo que faz isso? Beleza, querido, libera aí. Só que, se der pau, eu vou ir atrás do senhorzinho, beleza? Aqui já é diferente. O que é essa substância? Não, porque... Então não. Não, mas tem 500 estudos, então tem que dar uma entrada, nós vamos avaliar. Então por isso que a creatina foi proibida. E ela não funciona para ser proibida, porque ela é excelente. E tanto ela é excelente, que até mesmo os fisiculturistas, utilizando uma cacetada de esteroides, ainda usam a creatina e falam bem da creatina. Então quer dizer, um cara que está tomando recursos para melhorar a performance de forma gigantesca, usa a creatina e é benéfico, e é bom. Para vocês verem o nível que a creatina é. Número 2. A creatina não funciona como pré-treino, porque ela tem um efeito cumulativo no nosso corpo. Então, qualquer horário que você consumir a creatina, ela vai ser absorvida, ela vai ser jogada para a musculatura, e quando ela atingir um nível, ela vai funcionar durante 24 horas do dia. Se você quiser tomar no pré-treino, não tem problema nenhum. Se você tomar no pré-treino e por efeito placebo sentir que rendeu um pouco mais, continua tomando, meu amiguinho. O professor, o profissional de educação física, ele quer que você treine pesado. Então, eu não estou muito preocupado se isso é placebo ou não. Mas eu vejo gente que às vezes se sacrifica em tomar no pré-treino porque vai ser melhor, então sai com o pó de casa, um rolo do caramba, quando na verdade não faz diferença nenhuma. Mas de novo, se para você, pro seu psicológico funciona, mantém. Deus me livre piorar a performance do seu treino, mesmo que seja placebo. E número 1, a creatina ela não participa muito da recuperação muscular. Então, eu já tive alunos da consultoria dizendo o seguinte, já recebi lá no Instagram, a cobra caixinha de perguntas todo dia, @LeandroTwin, posso tomar creatina para ajudar na recuperação? Não, recuperação a gente vai dar principalmente, tá? Com proteína, para recuperar a fibra do músculo, e carboidrato, que é para recuperar a energia do músculo, que é o glicogênio. Beleza? Eu vou deixar agora um vídeo aqui sobre mitos e verdades da creatina, porque assim, creatina cai cabelo, faz mal para os rins, tem que fazer ciclo, um monte de outras coisas. Então dá uma conferidinha aqui.